Então a gente vai poder ter esses dados, né, para ajudar na nossa tomada de decisão dentro dos comitês de bacias. Então, e é muito importante que a gente disponibilize essa ferramenta para que a gente possa, inclusive, até ajudar a melhorar, aperfeiçoar. E em seguida a gente apresenta a nossa plataforma digital de monitoramento da governança. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e gratidão aqui pela presença. Então, a gente não vai... O ideal sempre é ter aquele momento da gente se conhecer, mas para a gente agilizar aqui a nossa oficina, a partir do momento que vocês fizerem perguntas, vocês também se apresentam, né, para que a gente possa se conhecer mais. Então, muito obrigado. Ô Duda, está com você. Oi, gente, bom dia. Bom dia. O programa Devolutiva do Ar também já tem uma pessoa aqui ligar. Isso aqui vai ficar mais quente do que agora. Bom, meu nome é Maria Eduarda Coelho, ou Duda. Sou do WWF Brasil, sou engenheira florestal. Estou aqui para mostrar para vocês uma parte do nosso trabalho, de água, e dentro do módulo de água, o que a gente fornece, né, de dados e também de outros módulos e outras informações para vocês que acompanham ou trabalham junto dos comitês de bacias. Então, o que é o MAP Biomas? Eu vou passar uma breve apresentação. O MAP Biomas, ele trabalha com ciência aberta, promovendo dados, informação e conhecimento para tomada de decisão, para pesquisa, e tudo sempre voltado para mitigação de mudanças climáticas. O nosso propósito é trazer, por meio da ciência, com precisão, trazendo dados de imagem de satélite, dados de processamento, dados espaciais de inteligência territorial. Acho que a gente pode deixar a porta aberta, pessoal, para dar uma ventilada. Pode, acho que sim. Fiquem à vontade. Então, o MAP Biomas, ele trabalha com vários módulos, né? Eu acho que o mais conhecido, que talvez vocês já possam ter escutado falar, é o de uso e cobertura da terra. E a gente tem uma série histórica que trabalha com todos os módulos desde 1985. Então, a gente trabalha com toda a série histórica de todos os módulos que a gente consegue mapear. Os dados, eles são públicos. Toda vez que vocês utilizarem, ele está aqui também uma referência de como vocês poderão citar, seja em trabalho, documento, em relatório, em apresentações. O MAP Biomas é uma rede multissetorial, multi-institucional. A gente tem parceiros que apoiam o MAP Biomas na sua divulgação, no seu financiamento, apoiam de forma técnica. Existem várias instituições e empresas privadas também que trabalham no processamento, na parte técnica, na mão da massa do MAP Biomas. Então, são muitas mãos. Trabalhamos desde 2015, anualmente, liberando novas coleções, novos processamentos, todos os anos tentando aperfeiçoar as metodologias de análise. E aqui eu trouxe, né, a gente tem produtos anuais e produtos mensais. Então, nos produtos anuais, a gente já está na coleção 10, que foi lançada há, acho que umas 3 semanas, do MAP Biomas Cobertura e Uso da Terra. A gente tem o MAP Biomas de Desmatamento, Vegetação Secundária, que vai analisar, então, o crescimento da vegetação pós um distúrbio. Agricultura, com várias classes de agricultura, inclusive culturas perenes e interanuais, mineração, infraestrutura, pastagem e urbano. E aqui pastagem, eu vou puxar a sardinha para o meu trabalho também, que a gente analisa não só a diferença entre pastagem e as áreas de agropecuária, né, de agricultura, mas também o vigor dessa pastagem ao longo do tempo. O MAP Biomas Solo, o MAP Biomas 10 metros, que é uma resolução espacial mais detalhada, então para quando a gente olha para, por exemplo, mudança de cobertura e uso da terra dentro das áreas de APP, de reserva legal, isso é muito importante, a gente ter acesso a uma resolução espacial melhorada. MAP Biomas Degradação e os produtos mensais e anuais, que é o fogo e água. E hoje eu estou aqui para falar do monitor de água, né? Então,
Hoje a gente consegue uma série histórica bem detalhada, antes era anual, então a gente pegava uma média ali dos mapas mensais de água e transformava ali num mapa anual. Quando a gente olha para, por exemplo, Pantanal ou bacias que tem essa respiração da água, né, mensal, sazonal, a gente precisa ter esses mapas mensais acompanhando então os níveis de inundação, os níveis de seca, né, de uma bacia hidrográfica, ou seja lá qual for o recorte. Então, no Map Biomas Água, a gente trabalha com séries temporais da imagem Landsat desde 85 até 2024. Para quem, né, gosta mais de fuçar essa parte de geoprocessamento, vai ter acesso até aos nossos dados de 2025 mensais. São mais de 250 mil cenas Landsat de todo o território brasileiro. E aqui eu vou passar um pouco sobre o que é que a gente traz de dado do Map Biomas Água num panorama Brasil para 2024. Então, em 2024, o Brasil apresentou uma superfície de água de quase 18 milhões de hectares. Esse mapeamento vocês conseguem acessar na plataforma, tanto a nível de Brasil quanto outros níveis que sejam interessantes para vocês buscarem essas informações. Porque, afinal de contas, o que a plataforma do Map Biomas é? É mais do que acesso a dado público e aberto para aqueles técnicos especializados em geoprocessamento, em sensoriamento remoto, ou inteligência espacial, inteligência de dados. Mas é uma ciência aberta para você, cidadão, você gestor de um comitê, você, pessoa, estudante que está buscando informação para colocar numa apresentação, num relatório, num artigo científico, para uma tomada de decisão, ou simplesmente para entender e conseguir atuar no território que você está. Então, lá no site, que você também consegue abrir pelo celular, vocês conseguem selecionar qual é o tipo de recorte, qual é o tipo de análise que vocês querem ter e acessar esses dados. Então a gente tem aqui para o Brasil, mas também tem por bioma. Então a gente consegue ver, por exemplo, que mais de 60% da água, da superfície de água do Brasil está na Amazônia. A gente tem 13% na Mata Atlântica, 10% no Pampa, seguido de 9% no Cerrado, 5% na Caatinga e 2% no Pantanal. 2% do território nacional está coberto por água, neste ano, né, no ano passado. Isso corresponde aproximadamente a 2% do território de Portugal. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. 2 vezes, né, o território de Portugal. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto governança das águas, então, enquanto governança do comitê de bacias. A gente precisa olhar para isso daqui, porque a gente tem 2 Portugais dentro do nosso país de água, água superficial. Um outro, então aqui, né, voltando só, então isso daqui é superfície de água. Então, onde tem água e qual é a área dessa água superficial. Aqui eu tenho um outro dado que vai olhar para a série histórica e tentar entender um padrão. De acordo com a série histórica, essa área de superfície de água, ela está numa tendência ascendente, crescente ou decrescente. Isso é fundamental para a gente entender aonde são as áreas que estão com comportamento anômalo em relação à série histórica. São aquelas áreas, por exemplo, olha aqui o Pantanal. O Pantanal está praticamente todo vermelho. Então, durante toda essa série histórica, a gente consegue coletar dado suficiente para a gente fazer uma análise estatística e entender, de acordo com a média histórica, a variação dos últimos tempos traz para a gente uma informação de área vermelha, ou seja, a área com decréscimo de área de superfície de água, ou áreas azuis com uma superfície de água estável, ou áreas verdes, que são poucas, com acréscimo, né, de superfície de água. E aí a gente pensa, bom, aquele lugar que está perdendo água não está tão saudável e aquele lugar que está ganhando água parece que está saudável. Mas aí vem um outro tipo de produto, que é o produto que vai trazer para a gente o tipo de corpo hídrico. Então, aquele lugar que está ganhando água, não necessariamente está ganhando água natural.
ele pode ter sido um ganho de água fruto de um barramento, fruto de uma hidrelétrica,